Nós somos alunos do 5º ano do Colégio IPAC e nosso grupo vai apresentar o trabalho Escravidão em Petrópolis. A escravidão é uma prática em que um ser humano ganha direitos de propriedade sobre outro, por meio da força. A escravidão é bem mais antiga do que o tráfico do povo africano. A história conta que povos derrotados em batalhas eram escravizados por seus conquistadores. Grécia e Roma são alguns exemplos disso. No Brasil, a escravidão teve seu início no século XVI. Os portugueses traziam da África os escravos em porões de navios negreiros. Os escravos vinham amontoados em condições desumanas. Muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil, e seus corpos eram jogados no mar. Esses escravos eram vendidos como mercadoria e eram tratados da pior maneira possível. Trabalhavam de sol a sol sem direito a descansos. À noite se recolhiam em galpões construídos de madeira ou barro, chamados de senzalas. Essas senzalas tinham poucas janelas, eram apertadas e abafadas. Também eram sujas, escuras e úmidas. Os escravos dormiam todos juntos em chão duro ou coberto com palha. Muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Na frente dessas construções havia um tronco com uma corda, chamada de pelourinho, onde constantemente os escravos eram chicoteados. Esse tipo de castigo físico foi muito utilizado na época do Brasil colonial. Aqui em Petrópolis aconteceu a escravidão. Temos como exemplo a fazenda do Padre Corrêa. A fazenda do Padre Corrêa pertencia ao Padre Corrêa Antônio Tomás de Aquino Corrêa. Era uma fazenda muito produtiva, cercada de pomares, uvas, pêssegos, jabuticabas e outras frutas. Na fazenda do Padre Corrêa fabricava ferraduras. Nas grandes fazendas precisavam de pessoas para trabalhar. Por isso, os negros trabalhavam na lavoura e cuidados domésticos. Eram principalmente mulheres, canoeiros, ferreiros e outras funções. Na fazenda do Padre Corrêa tinha a presença de escravos. Cada dia mais aumentava o número de escravos. Documentam registros que há mais de 400 escravos, homens e mulheres. Os escravos trabalhavam fazendo ferraduras para imagens de carga e montaria. Assim como nos outros locais onde ocorreu a escravidão no Brasil, o catolicismo teve influência, como vocês podem ver no relato a seguir. O primeiro batizado registrado nas terras da futura Petrópolis foi de uma menina, a mulatinha Jacinta. Em 26 de outubro de 1734, na Capela Nossa Senhora da Conceição das Pedras, em Araras. Alguns escravos do Palácio Imperial ajudaram na construção de Petrópolis. Também trabalhavam como escravos de ganho nas fazendas da redondeza. Aqui em Petrópolis também ocorreram resistência em relação à escravidão, surgindo assim os quilombos. Foram formalmente reconhecidos o quilombo da Vargem Grande, o quilombo de Manuel Congo, o quilombo de Tapera, o quilombo de Petrópolis e o quilombo do Palácio Imperial, onde hoje é o Museu Imperial.
A princesa Isabel ajudava os escravos fugitivos da redondeza. O quilombo de Tapera é a última comunidade de descendentes de escravos e africanos em Petrópolis, tendo em 2011 obtido o certificado de reconhecimento como comunidade remanescente de quilombo. O território localizado no Vale do Cuiabá, em Itaipava, foi doado pelo proprietário da fazenda Santo Antônio a duas de suas escravas. Apesar disso, tornou-se objeto de disputa judicial com os novos proprietários da antiga fazenda. Apenas em 2013 o quilombo de Tapera passou a contar pela primeira vez com serviços como água encanada, energia elétrica, coleta de lixo e transporte escolar. Antes, segundo os relatos, as crianças andavam 2 horas a pé até o colégio. Curiosidades: as histórias da comunidade de Tapera, quilombo petropolitano, pode ser encontrada em livros. 4 exemplares foram escritos por Sinara Rubia e encontram-se à venda pela internet. São elas: As Pedras de Tapera, Dona Sebastiana e Como Tudo Começou, Tapera Encantada e Como Proteger as Crianças e Fazê-las Crescerem Fortes. Fruto do sacrifício de seus antepassados, o quilombo simboliza a força daqueles que lutaram para ter um lugar para chamar de lar. Lei Áurea foi sancionada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, dia 13 de maio de 1888. Em comemoração, houve um grande baile no Palácio de Cristal. A lei concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil. Vale lembrar que o Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Antes da Lei Áurea, 3 leis focaram em acabar com o trabalho escravo no Brasil. Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, também assinada pela princesa Isabel, e Lei dos Sexagenários. Nessa mesma época, circulava um jornal em Petrópolis que dava ideias abolicionistas. Esse jornal, Correio Imperial, era atribuído aos filhos de Isabel. No entanto, era de autoria da própria princesa. Você sabia que a Rua 13 de Maio em Petrópolis é uma homenagem à princesa Isabel e à Lei Áurea? A Lei Áurea trouxe liberdade aos escravos, mas isso não significou a garantida inclusão social da população negra. A maioria dos negros libertários não recebeu qualquer tipo de ajuda ou amparo do governo. Tudo isso resultou na marginalização dessa população, que até hoje reflete como nossa sociedade é formada. Infelizmente, deixando consequências que até hoje não fomos capazes de consertar.